Olá, eu sou o professor Douglas Tinte e hoje vamos falar sobre os jogos e a história da matemática nas aulas de matemática. Com relação aos recursos dos jogos, muitas perguntas podem emergir no contato com o material disponibilizado. Dentre elas, o questionamento de por que até o quinto ano do ensino fundamental o ensino da matemática é pautado na ludicidade e, ao passar para os demais anos escolares, há um distanciamento dessa característica. Essas foram perguntas que buscamos responder ao longo da unidade. É possível perceber que, ao longo do período de escolarização, o ensino da matemática passa de um ensino concreto para um ensino abstrato, de modo que, ao longo de todo o período da escolarização, esse é o objetivo do ensino da matemática, sair de um processo concreto para um processo mais abstrato. Muitos são os fatores que motivam a considerar a utilização, por exemplo, dos jogos no processo de ensino e aprendizagem da matemática. Entretanto, é importante ressaltar que deve haver uma preparação por parte do professor, que não se pode pensar na utilização do jogo pelo jogo, e também que esse jogo tem que haver uma intenção, que é tornar o ensino da matemática mais significativo, e também fazer essa passagem do concreto para o abstrato. Precisamos fazer com que os nossos alunos ultrapassem a fase exploratória, ou seja, da tentativa e do erro, e consigam descobrir estratégias vencedoras, bem como as quais estão implícitas nesse jogo. Ou seja, precisamos ter clareza de que os nossos alunos devem aprender com o jogo que estamos propondo a eles. Nesse sentido, vemos uma interação entre os jogos e a resolução de problemas. Se considerarmos então a resolução de problemas, podemos comparar os elementos da resolução de problemas com os elementos dos jogos, por exemplo, de estratégia, que são o ler, o explorar, o pôr em prática e também a checagem, que são os elementos tanto da resolução de problemas como da utilização da estratégia de jogos. E todas essas etapas, esses elementos, compõem, então, um processo de ensino-aprendizagem da matemática. Como vimos, os jogos permitem que os alunos trabalhem a matemática, descobrindo que essa não é uma ciência pronta, fechada e acabada. E, possivelmente, a partir da manipulação de jogos, de materiais manipuláveis, alguns conteúdos e formas antes não entendidos passam a ter outros olhares e novos significados. Infelizmente, ainda encontramos nas escolas muitas pessoas que se colocam contra a utilização desse recurso. São pessoas que veem os jogos como um mero passatempo, que são utilizados por professores que não gostam de ensinar. E já percebemos que isso não é verdade. Os jogos possibilitam, então, essa passagem do concreto para o abstrato. Então é preciso romper com essa concepção de que o jogo é um mero passatempo. Bom, e o que dizer então com relação ao recurso da história da matemática? Antes de mais nada, precisamos entender que a história é como uma construção, onde os acontecimentos a serem historicizados são recortados pelos responsáveis por escrevê-la, ou seja, o historiador. Então, em todo o processo de história, há uma pessoa que conta a história, que é o historiador. Assim, o tecer dessa trama dá forma à história, ou seja, indica como é conduzida e determina qual viés que seguirá. Esse viés é determinado pelo historiador. Em síntese, construções diferentes de uma mesma trama geram resultados distintos. Podemos até pensar no ditado popular: quem conta um ponto, aumenta um ponto. Dependendo, então, do viés de quem está contando essa história, podemos ter resultados bem distintos. E o ponto principal da história da matemática é a questão da imparcialidade. Deste modo, com o avanço científico, passamos a ter novos olhares para a história da matemática. Até pouco tempo, as referências que tínhamos dessa história se restringiam a materiais de pesquisadores como Boyer, Ives e outros. E não obstante o importante papel em relação à relativa popularização da história da matemática, contribuíram em diversos aspectos para a propagação de uma falsa ideia,
de que a matemática seria essencialmente abstrata e teórica, acessível somente a gênios, decorrente de uma abordagem de grandes heróis. Então, o material desses pesquisadores, como Boyle e Ives, que eram materiais considerados dentro da história da matemática, de uma certa forma contribuíam para a propagação dessa ideia de que a matemática era para poucos, para gênios. E com o avanço, com novos olhares para a história da matemática, passamos a conceber outras possibilidades. Segundo D'Ambrosio, a matemática que reconhecemos é uma resposta pela busca da sobrevivência e transcendência, acumulada e transmitida ao longo de gerações, desde a pré-história. Por sua vez, as estratégias por essa busca são organizadas e socialmente compartilhadas graças a sofisticados sistemas de comunicação e conhecimento, identificados como estruturas de poder. Então, graças aos sistemas de comunicação, à imprensa, à internet, hoje nós temos acesso ao conhecimento historicamente construído pelos matemáticos e pelos pensadores. Olhando então para os parâmetros curriculares nacionais, entendemos na página 34 a história da matemática mediante um processo de transposição didática e juntamente com outros recursos didáticos e metodológicos, que isso pode oferecer uma importante contribuição ao processo de ensino e aprendizagem em matemática, ao revelar a história da matemática e revelar a matemática como uma criação humana, estabelecendo aí comparações em determinados momentos históricos, apontando os conceitos e processos matemáticos e favorecendo aí ao professor a possibilidade de desenvolver atitudes e valores mais favoráveis do aluno diante do conhecimento matemático. Em síntese, os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática, apontam a história da matemática como um instrumento de resgate da própria identidade cultural. Enquanto estratégia didática, apontam que pode ser utilizada conjuntamente com outras, visando evidenciar aos alunos que a matemática pode ser entendida como uma criação humana, que emergiu das necessidades e preocupações de diferentes civilizações em diferentes momentos da história, e que o conhecimento matemático não está pronto e acabado, está em constante construção. Então, é possível utilizar, por exemplo, a história da matemática com a resolução de problemas, a história da matemática com os jogos, para evidenciar ao aluno esse processo de construção e evidenciar ainda que a matemática está em construção. Em muitas situações, o recurso à história da matemática pode esclarecer ideias matemáticas que estão sendo construídas pelos alunos, especialmente pode dar respostas a alguns porquês, e desse modo contribuir para a constituição de um olhar mais crítico sobre os objetos de conhecimento. As pesquisas realizadas no âmbito da educação matemática e da história da ciência apontam, em linhas gerais, que a história da matemática não deve se limitar a uma apresentação do lado pitoresco e ameno, as biografias e as pequenas histórias que cercam importantes personagens da matemática. Por exemplo, somente relatar a história de vida, por exemplo, de Pitágoras, Euler e outros matemáticos. Deve ir além disso. Deste modo, sob a ótica da historiografia moderna, não faz o menor sentido apresentar uma cronologia, ou seja, dizer que a matemática teve um processo cronológico linear, ou mesmo comentários como a relação ao desenvolvimento da matemática até os dias atuais, visto que hoje se entende que este não foi um processo linear, ou seja, foi um processo de idas e vindas. É importante destacar também que a escassez de fontes dos matemáticos antigos fez com que a área História da Matemática somente começasse a se colocar em um rumo mais seguro no final do século XIX, com o estabelecimento de inúmeras edições críticas de textos matemáticos da tradição grega, sendo a abordagem de tais conceitos classificada como a história internalista das ciências. Atualmente, a maioria das publicações dessa área estão publicadas em língua inglesa, o que pode dificultar o acesso às informações.
Contudo, né, com os esforços de pesquisadores brasileiros, hoje temos acesso a muitos estudos que são desenvolvidos por pesquisadores internacionais e também a tradução de alguns textos, né, utilizados pelos pesquisadores internacionais agora em nossa própria língua materna. Sendo a história da matemática uma temática muito ampla, essa unidade foi proposta como um elemento motivador para que você possa ter um ponto de partida para os seus estudos e autoestudos. Esperamos que ela tenha contribuído e despertado reflexões acerca da importância de propor diferentes estratégias metodológicas para o ensino da matemática, apontando para a necessidade de romper com a ideia de que as aulas de matemática devem ser pautadas meramente em teoria, exemplos e exercícios. Bom, se você quiser saber um pouco mais sobre a história da matemática, deixamos aqui uma sugestão de vídeo, que é um documentário feito pela BBC, que se chama História da Matemática, que está disponível neste link. E você pode localizá-la no YouTube digitando documentário BBC História da Matemática. Para finalizar, independente dos recursos ou do recurso escolhido pelo professor para ser utilizado em sua prática docente, é indispensável uma preparação. Esse é o ponto de partida, seja qual for a estratégia a ser escolhida. Essa preparação envolve estudo e dedicação, tanto do conteúdo matemático quanto da estratégia escolhida. Então, se estou utilizando a estratégia de história da matemática, preciso conhecer a fundo o que essa estratégia tem a contribuir para o meu processo de ensinar matemática. Contudo, tenho que conhecer muito bem o conteúdo matemático que está por trás dessa estratégia. Também não podemos desconsiderar o contexto escolar, ou seja, as características dos nossos alunos, da escola e da comunidade em que está inserida. Não faz sentido utilizar, por exemplo, o recurso da tecnologia da informação em uma escola que não há computadores. Não tenha medo de inovar. Precisamos a cada dia despertar em nossos alunos o prazer em estudar matemática. Contamos com você para superar e inovar nas práticas em sala de aula. Bom, finalizamos aqui então o estudo dos temas Jogos e História da Matemática. Até a próxima.